Então vamos cair para dentro aí do Till Ventrap, né? Quem é esse figura? Isso é um grande coach de traders e investidor também, né, no mercado. Ele tem vários livros, aí eu botei alguns, eu não conheço nenhuma tradução. Tem a tradução em alemão, eu não leio alemão, tem tradução em espanhol, eu leio espanhol, mas com o advindo, né, da internet você consegue, aí, se você souber bem direitinho, você pode comprar o e-book daí, né, compre em inglês e transforme ele em português para ficar mais tranquilo. Ele é o fundador ele tem um instituto, né, que é IVT, é o Institute of Van Trapp, tudo bem, bonito o nome e tudo mais. E só para dizer para vocês, galera, o que acontece, ele tem vários treinamentos, tá? E um dos iniciais treinamentos é $17.000. Então, só para vocês, ele trabalha realmente com uma galera muito específica do mercado, uma galera com outro tipo de visão, outro tipo de alcance monetário, mas eu estou trazendo aqui para vocês algumas coisas bem legais que ele traz. E uma das coisas bacanas que ele traz é justamente sobre isso, o tipo de mercado, que é o core da nossa abertura de hoje. E explicar um pouco sobre isso e explicar principalmente aí já trazendo a minha visão do como eu utilizo e tudo mais. Ele tem, vocês podem contar aí, 8 tipos de classificações de mercados, tá? Então a gente vai ter o Bull Normal, que é aquele mercado de touro normal, pessoal, mercado de alta normal. Aí vai ter o Bull Volatile, Bear Normal, Bear Volatile, Sideways Quiet, Sideways Volatile. O que significa isso? Calma, calma, falou inglês, a galera treme, só porque a galera aí da mídia gosta de falar inglês. Vamos para o nosso português aqui do chão, do nosso MTC. Touro normal, mercado de alta, suave, subindo tranquilo, uma alta mais volátil, né? Eu vou tentar fazer alguns links que na minha cabeça faz todo sentido com vocês, com uma outra parte da análise técnica aqui daqui a pouquinho. O urso, no mercado, o urso é mercado de queda, né? Então a gente tem um urso, uma queda normal, uma queda mais acentuada, uma queda mais volátil. A gente tem uma lateralização, né? O que é uma lateralização quiet, que ele chama. Uma lateralização aquela normal, pessoal, bate em cima, bate embaixo, formando uma figura técnica e depois rompe e tudo mais. E também tem com um range normalzinho, né, um range de acordo com o tipo de mercado. Lembrando, CFDs tem um range um pouco maior do que ações, por exemplo. E aí a gente tem uma volatilidade também lateralizada. Muita gente confunde, né, que a gente pode ter um mercado volátil dentro de uma lateralização. Já fica a dica aí. E daí? Bom, Marco, bacana. E daí? E daí que isso afeta o seu dia? Como assim? Independente se você é scalper, day trade, swing trade, position, buy and hold, né? Vai cada um, claro, vai ter um impacto diferente em cada personalidade, que eu chamo identidade de investidor, mas vai impactar sim o seu maneira de enxergar o mercado. Porque numa maneira como a gente opera um touro normal é diferente de um touro volátil. O que é? Quando tem muita volatilidade no mercado, a gente opera de uma maneira. Se você opera ainda da mesma jeito, você tem que voltar nas aberturas que eu estou trazendo aqui e ver que a estratégia pode não estar de acordo. E muito provável, ao menos é pelo meu feedback aí de mentorados, tem que estar, quem está falando em mentoria, né? Eu tenho compartilhado muito de uma mentoria que eu estou fazendo com uma pessoa muito interessante, muito... a gente vai ficando próximo, a gente já se conhecia e tudo mais, agora ele está sendo mentorado por mim. E eu tenho compartilhado lá no Instagram alguns prints falando com ele. E aí vocês vão ver que realmente é algumas pequenos, grandes ajustes que a gente faz, que aí a gente tem alguma idade um pouco maior no mercado, já quase 15 anos, e realmente destrava o potencial. Voltando para você, e daí? Se você está operando um mercado de touro normal, aquele mercado que vai subindo suave, de uma mesma maneira que um mercado bull volátil, provavelmente você está tomando stop no mercado de alta. Mesma coisa no mercado de baixa, nada mais que o stop a gente inverte, entrar vendido sobre isso, né? Pois é, dá uma olhadinha que provavelmente você está tendo prejuízo, está tendo problema por causa disso aí. E aí eu quero fazer uma pergunta muito interessante, que é o nosso bate-papo aqui para mim ir ajustando. Sua opinião, estamos em qual mercado? Comenta aí, né? Comenta aqui embaixo no vídeo, já deu like e já comenta. Pô, Marco, acho que a gente está num bear market volatile, um mercado de baixa volátil, mercado de baixa normal. Claro, aí só dá como a gente
na MTIM e eu mesmo opero todos os tipos de mercado que eu consigo operar, né, que eu consigo ter acesso, só me diz ali, Marco, eu estou operando mercado internacional e para mim está um mercado de queda volátil, por exemplo, né, um sideways, uma lateralização volátil. E aí me comenta que eu venho aqui para dar uma olhadinha sempre nesse sentido de ajudar mais vocês. Né? Entrou um cisco no meu olho, galera. Pô, rapaz do céu. Mas vamos lá, não podemos parar. Bom, algumas dicas para você que eu uso. Essa é uma figura, uma imagem que eu tirei do meu próprio Profit Chart, por exemplo, certo? Dá para usar em qualquer outra plataforma, que é essas linhas laranjas, né? Essas linhas laranjas, elas se chamam Bollinger Bands, é um indicador que tem tudo a ver com o que o Van Trapp vai trabalhar para nós aí, da questão de encontrar volatilidade ou não encontrar volatilidade. Esse indicador, eu já fiz algumas lives explicando em detalhes sobre ele, mas para você entender, eles são 3 linhas, uma linha no meio, segue uma média, e depois a gente vai ter 2 divisos padrões para cima ou para baixo. Eu já ensinei que quando usa 2, 3, 4, essa coisa toda. E de uma maneira bem simples, quando a gente tem um estreitamento da banda, a gente está entrando no mercado sem volatilidade, é isso, para isso que serve esse indicador. E quando as bandas se abrem, né, cada uma faz assim, a gente tem a entrada de volatilidade. Aí vocês podem ver, tem marcado aí no gráfico lá em cima, eu não marquei de propósito para você acostumar o seu olho. Lá em cima a gente tem um sideways, o mercado lateralizado, olhem como as bandas, linhas roxas, estão perto uma da outra, e de repente a gente vai abrindo e o mercado vai entrando em volatilidade, né? Isso serve para day trade, no caso esse é um gráfico de 15 minutos que vocês estão vendo aí. Então, isso é uma dica bacana para você. Uma das coisas que eu acho bacana, né, que eu queria fazer essa junção do que ele está falando lá para a nossa realidade aqui, linkado sempre com a análise técnica. Já estou na aguinha. É a questão de como o mercado se comporta, os famosos ciclos de mercado, né? A gente vai ter uma acumulação normalmente é caracterizada por um mercado lateral, depois a gente tem um bull suave, um bull normal, que eles chamam, o mercado de touro começa a subir, depois a gente tem uma euforia, que aí a gente normalmente tem uma entrada de volatilidade, de aceleração de preço, o preço bomba, lateraliza lá em cima, que se chama distribuição, e depois ele faz o ciclo. E isso em qualquer time frame que você tiver. É assim que a análise técnica vem e vê a coisa e tem dado muito certo. Então aqui a gente já chama, mais uma dica minha, presta atenção para mim, não olha tanto gráfico, tá? Aqui tá um dos segredos, né, para acertar, não posso falar algumas palavras aqui, mas para aumentar a sua performance. Então você, entendendo essa dinâmica, você vai encontrar isso, seja no intradia, seja você day trader, scalper, seja você position, long trade, swing trade ou buy and hold. Você vai encontrar esse tipo de mercado aqui, né, fazendo o ciclo de mercado, e aí você vai adequar as suas estratégias a isso. E aqui, para a gente já ir chegando ao fim, né, algumas dicas do que acontece uma mudança bem clássica, né? É claro que a gente vai ter umas estratégias específicas, eu que entendo que você já tenha esse tipo de estratégia. Lá na MTIM a gente ensina como operar um mercado de alta, de baixa lateralização, quando entra volatilidade ou não, né? Como a gente utiliza isso. E uma das coisas que mais pega o pessoal é a questão do stop, né? E aqui eu quero compartilhar com vocês como é que eu uso. Se eu estou usando, se eu estou enxergando, né? Por isso que o sentimento, sentimento não é um indicador, tá? Sentimento é uma análise que eu faço, macro, entre vários, todos os dias, de terça a quinta para todos os assinantes do site e quarta-feira para todo mundo que é assinante e disponibiliza. Eu faço uma leitura de todo o mercado, renda fixa, commodities, metais, CFDs, todas as bolsas, aquelas coisas principais, né? Títulos, tudo mais, condenso num mercado só, e depois é claro que eu venho aplicando nos gráficos, aí sim, mais voltado para um day trade, por exemplo. E aí eu tenho uma coisa que eu chamo que é a administração da posição, que eu também ensino lá no site, mas aqui fica uma dica para vocês todos. Quando eu estou vendo um mercado normal, seja ele um bear market ou um bull market, um mercado de alta ou um mercado de baixo, eu uso o meu stop normal, aquela estratégia mais conservadora de stop.
né? Eu tenho que deixar o preço andar um pouquinho para depois fazer um parcial, para fazer um break-even, né, fazer uma administração. Quando tem uma entrada de volatilidade, aí sim, galera, para evitar a gente devolver, né? Se você está sofrendo muito daquela coisa, faz um resultado e devolve o resultado, faz um resultado e devolve o resultado, muito provavelmente você está utilizando uma maneira, uma administração de stop, uma administração que eu chamo da posição equivocada, ou você está tentando utilizar tipos de mercado diferentes, esquecendo de ajustar o stop. Isso é um dos erros muito comuns que tem. Então, quando a gente vê, no caso eu vejo, que está entrando uma volatilidade maior no mercado, eu transformo o meu stop em agressivo. Por quê? Porque provavelmente, estatisticamente falando, eu vou ter muito mais gains parciais, né? Quem me acompanha operando day trade, mini índice, mini dólar, todo dia eu estou lá operando, você vai ver que eu tenho isso, né? Às vezes eu só faço parcial e acabo saindo em break-even, parcial e break-even, parcial e break-even, até dar um alvo completo, que eu chamo. Por quê? Eu uso uma estratégia de stop mais agressiva para estar de acordo com o mercado. Isso é, ponho menos dinheiro na conta, mas sempre vou colocando um pouquinho. Lembrando, de grão em grão, que a galinha enche o papo. E no mercado sideways, independente se ele tem o mercado lateralizado, independente se ele tem volatilidade ou não, eu sempre uso a técnica da análise técnica, utilizando questões da figura, utilizando stop sempre técnico. Para a gente ir fechando, meu olhar gráfico para o S&P 500 dessa semana que está iniciando, né? Sempre eu falo uma semana antes e aí aqui é a hora da verdade, né? Do que eu falei e tudo mais. Bom, galera, se vocês estão acompanhando as linhazinhas azuis, é uma zona muito interessante técnica, né? A gente teve um fechamento muito interessante do S&P 500 na sexta-feira. Esse gráfico grita para quem é analista técnica, grita de gritar mesmo, né? Se você não está enxergando bem, eu recomendo você dar uma estudada mais na análise técnica. Se quiser, pode seguir lá o @emitim.br, onde a gente vai falando algumas coisas. Porque a gente teve, né? Esse quadrado azul significa aquele ombro, cabeça, ombro, né? Que eu sinalizei para vocês antes de muita gente aqui, né? Sinalizei, houve rompimento, deu alvo e tudo mais. Semana passada sinalizei o pivô de alta, deu pivô de alta. E agora a gente está numa região muitíssimo importante, uma região para você ficar de olho. Entendeu a declaração de risco lá no início? Fechando, galera, para melhorar a sua performance, né? Identifique o mercado que você está operando, que você vai operar. Identifique as melhores estratégias. Não confunda, não queira operar uma estratégia mais suave no mercado volátil. Provavelmente você vai estar tomando um stop ou entregando resultados sem necessidade. Coloque o seu stop sempre no mercado e coloque o seu stop de acordo com o número 1, isso é, com o mercado que você está vendo. Fique atento aos ciclos, é aquela coisa que eu te falei, né? Acumulação, alta, euforia, distribuição, baixa sensível e depois nervosismo, vamos dizer. Tem várias nomenclaturas para essa parte. Só se desespera quem não tem estratégia e é isso mesmo. Só que se desespera quem não tem estratégia. Quem tem estratégia segue lá todo dia. Isso é a constância, a disciplina, fazendo bem feito, é claro.